Olá, meus caros, boa tarde. Estamos aqui para mais um encontro da nossa retrospectiva trabalhista, né? Esse programa que a gente tem já feito aqui, eu e meu amigo Eduardo Pastore, que já está entrando aqui. E aí, Sevilha? Como vai? Tudo bem, Eduardo? Tudo bem? Muito bem. Não consigo entrar pelo computador, viu? Vai ter que ser por aqui. Vamos pelo celular, não tem problema nenhum. Tá boa a imagem aí, tá boa a imagem, hein? Fundo colorido, tá bonito aí. Bem-vindo ao nosso encontro aqui. Já estamos falando aqui com o nosso público. Obrigado a você que está conosco assistindo. Hoje a gente vai ter um bate-papo bastante interessante, né? Aliás, foi num dos programas da retrospectiva trabalhista passados, o Dr. Pastore fez uma provocação da gente um dia conversar sobre o propósito do trabalho, né? E ele até fez um trocadilho assim que eu achei bem interessante, que é o trocadilho de se você trabalha com propósito ou se você trabalha de propósito, né? Então, hoje é esse debate que a gente está trazendo aqui para a nossa reflexão. Você que está nos acompanhando em qualquer uma das redes sociais pode participar do debate, fazendo aí seus comentários, contando um pouquinho também da sua experiência. E esses dias, meu amigo Eduardo, até antes de você trazer o tema do se você trabalha com propósito ou de propósito, eu estava vendo uma matéria, e essa matéria fazia uma comparação assim que eu achei muito interessante, né? Então você vê, por exemplo, dois casos de religiosos, acaba sendo uma profissão, né? O indivíduo que é religioso acaba tendo essa profissão, né? Muito conhecidos. Um é aquele padre Marcelo, né? O padre Marcelo, ele teve uma situação muito grave de estresse, alguém poderia até chamar de burnout, né? Teve um caso bastante complicado lá com relação a isso. E, além do padre Marcelo, tem um outro caso também, que é o padre Fábio de Mello, que também é muito conhecido, e que andou aí falando sobre síndrome do pânico, síndrome de ansiedade também, que ele andou passando, né? E que aquilo me fez pensar na nossa conversa de hoje, que é essa questão de falar um pouquinho sobre o trabalhar com propósito ou trabalhar de propósito, né? Porque mesmo o indivíduo que é religioso, parece que ele está tendo dificuldades de conseguir coordenar o ritmo do dia a dia, pessoal, profissional, no caso deles, a profissão deles, né? Mas, enfim. É interessante isso, como esses. Parece que tem um sofrimento, parece que tem uma dor atrelada ao mundo moderno e uma dor também atrelada a essa a angústia de todos nós de exercer a nossa atividade do dia a dia. Eu não sei nem bem se é por isso, por esse caminho que você vai conduzir a nossa história, mas, enfim, fiz essa reflexão de abertura, assim, parece que realmente há um sofrimento ligado ao propósito do trabalho. Talvez a gente possa conversar um pouquinho sobre isso aí, meu amigo. Muito bom. Bom, mais uma vez, obrigado, Sevilha, aqui pela oportunidade, obrigado a todos que estão aqui nos assistindo de longe, né? E com relação ao tema que você já muito bem introduz, Sevilha, é exatamente isso, né? Você também, né, Sevilha? A gente já há tantos anos perto das questões trabalhistas, a gente começa a indagar sobre isso, né? Sobre essa questão do trabalho em si, né? Do que ele significa para a gente e como é que está o contexto do propósito do trabalho nesta seara. Como você muito bem trouxe aqui o exemplo do padre Marcelo, né? Você vê que é um propósito maior do que esse, né? Do que servir a Deus, né? E você, de repente, ele se vê diante de uma depressão, né? Pelo fato de que ele não é santo ainda, né? Ele é homem encarnado aqui e enfrenta as dificuldades que todos nós enfrentamos na sua atividade laborativa, né? Que é religiosa. Então, isso traz um monte de indagação, né, Sevilha? Como você muito bem colocou, como é que fica esse contexto todo do sentido do trabalho, né? Pelo que a gente tá anotando aqui, antes de falar isso, eu queria dizer aqui que teve um autor muito interessante, que escreveu um livro muito interessante, acho que até falei isso em outras lives, Sevilha, se eu for repetir aqui, vocês me desculpem, mas vale a pena a repetição. Ele escreveu um livro que se chama A Sociedade do Cansaço, e ele mostra como que a nossa sociedade, com todos os meios tecnológicos, tudo que nós estamos vivendo, a gente está cada vez mais cansado.
no exercício da atividade laborativa, e cada vez mais doente, e cada vez mais insatisfeito. Tanto que a gente tem um movimento hoje do destrabalho, mesmo depois da pandemia, são aquelas pessoas que talvez não tenham visto mais propósito no seu trabalho e, de repente, resolveram não voltar mais para aquele trabalho antigo. Eles resolveram fazer, inclusive, algumas pessoas mudaram radicalmente de vida, né? Nem exercem mais a atividade laborativa anterior. Então, você vê, e a Sociedade do Cansaço, esse livro que eu li, eu achei muito interessante, ela aborda justamente isso. Será que hoje, por conta das maravilhas das tecnologias, né, a gente não está trabalhando mais? A gente não está com uma jornada extensiva? A gente não está numa hiperconectividade que obriga a gente a responder às demandas numa velocidade muito maior e uma quantidade maior? Será que tudo isso não acaba não causando um impacto emocional na gente, em todos nós aqui, né? E aí, por conta desse impacto emocional negativo, a gente acaba ficando cansado, acaba ficando estressado, aí vem a tal da síndrome de burnout aí esse cansaço, essa tristeza se transforma numa depressão, essa depressão faz a gente somatizar e por conta disso você se afasta do trabalho, porque você não tem condições de trabalhar, você tem que se cuidar. Então, veja, esse contexto todo da atividade laborativa que a gente está colocando aqui, me parece que afasta a gente do propósito de trabalhar. Afinal de contas, o trabalho não é só, a atividade laborativa não é só de natureza alimentar, né? Todo mundo trabalha primeiro, porque precisa subsistir, lógico, né? Todos nós aqui precisamos ter o nosso ganha-pão. Mas tem gente que, além de trabalhar porque precisa, manter a sua existência, né? Subsistir, trabalha também, é o outro lado da mesma moeda, né? Fazendo aquilo que gosta. E trabalha, inclusive, com amor. E trabalha cheio de propósito. Inclusive, tem gente que diz o seguinte, por mim, eu nem precisaria ser pago. Eu trabalho tão feliz aqui que esse trabalho aqui meu nem precisa ser pago. E tem gente que trabalha, inclusive, sem paga nenhuma. De tão vinculado que está ao seu propósito. E aí a gente começa a trazer aqui essa questão do propósito, né? Será que, então, o trabalho da CLT, né, que é o trabalho subordinado, justamente por ser subordinado, justamente por ter um empregador que manda e eu que obedeço, nessa relação assimétrica, desigual, será que, então, esse que é o problema? Quando a gente trabalha obrigado a responder as perguntas, obrigado a se conectar, obrigado a entregar, aí você não tem propósito nenhum, você só tem obrigações. Então, eu estou fazendo na verdade, eu estou colocando várias indagações aqui, Sevilha, indo naquilo que você já muito bem colocou aqui para a gente, para provocar um pouco as pessoas que estão nos assistindo, para nos ajudar a conversar um pouco sobre esse tema do trabalho com propósito ou de propósito. E o de propósito que a gente está colocando aqui, logicamente que um título provocativo. É o de propósito no sentido assim, eu vou trabalhar com raiva, preciso trabalho de propósito mesmo. É mais nesse sentido. O título da nossa chamada aqui é para provocar você que está nos assistindo para falar como é que você sente essa questão do propósito, sem propósito, com propósito, e como é que vocês sentem, né, a questão do sentido do trabalho para vocês. Então, Sevilha, talvez aqui eu estou colocando essas reflexões para devolvendo a bola para você aí, para você dar continuidade. Não sei se o pessoal vai querer perguntar, se já tem alguma observação. Você conduz aí.